O título da nossa apresentação será Amai os vossos inimigos. É difícil, né? Ainda mais quando os inimigos estão muito próximos de nós. Mas Jesus nos ensina também o caminho e como fazê-lo, deixando livre a cada um de nós para seguirmos a nossa vida, as nossas tarefas, e nós continuamos com as nossas responsabilidades pessoais. Kardec registrou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, disse Jesus: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isto foi antes de Jesus, né? Porque em seguida Jesus disse: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Palavras de Jesus estão registradas em Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 47. E continua Jesus: e se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é que vós tereis? Porque isso mesmo também fazem os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que se lhe faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muita avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que vos faz bem, e aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Estas palavras foram registradas em Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. E aí trazemos Emmanuel em alma e coração, trazendo mais luzes sobre o imperativo de amarmos os nossos inimigos. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir os adversários mais difíceis, que são aqueles de que não podemos nos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma.
Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. A vaidade, que nos sugere a subestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso. E tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a possibilidade, a estabilidade mental. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes, e de certo que para nos destacarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da nossa ignorância, prometeu-nos Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O que equivale dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Alma e Coração, mensagem 31, Inimigos Outros, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias a serem conquistadas sobre o orgulho e o egoísmo. Amar quem nos ama é fácil, mas amar a quem nos prejudica é muito difícil. E quando Jesus disse, ame a seus inimigos, não quis dizer que devemos amar o inimigo com o mesmo carinho que temos por um irmão ou por um amigo. Pois não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com eles atitude de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Amar aos inimigos é não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Amar os inimigos é perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, por todo o mal que nos fizerem. E não colocar o obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes sempre o bem em vez do mal. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidades. É evitar prejudicá-los por palavras e atitudes. Em resumo, é retribuir o mal com o bem. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, e sim compreender, acima de tudo, que as faltas deles, que não se afinam conosco, poderiam ter sido nossas, e imaginar como seríamos felizes se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais
tenhamos ofendidos. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos. Sim, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea. E que o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Com as boas atitudes, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com a má atitude, ele, o inimigo, se irrita e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Após a morte, aqueles que nos fizeram mal podem reconhecer a sua injustiça e o mal que fizeram. Ou ainda podem permanecer com o ódio que cultivaram. Por isso, é importante perdoá-los e orar por eles. E ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. Jesus deu o maior exemplo de amor. Ele amou até aqueles que o abandonaram, perseguiram e o crucificaram. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aquele que é perseguido é apenas criança de pouca evolução, de pequeno entendimento, também doente da alma. E é preciso compreender, ajudar, perdoar e servir sempre. Dizemos com muita frequência que os piores inimigos são os exteriores, mas nos esquecemos de olhar para dentro de nós e ver que os adversários mais difíceis são aqueles que estão ainda na nossa própria alma. O orgulho, a vaidade, o desânimo, a indisciplina, a mentira, o egoísmo, etc., e etc. Ainda Emmanuel, no mesmo livro Alma e Coração, quando nos referimos a perdão, habitualmente mentalizamos o quadro clássico em que nos vemos à frente dos nossos supostos adversários, distribuindo magnanimidade e benemerência, qual se pudéssemos viver sem a tolerância alheia. O assunto, porém, se espraia em ângulos diversos, notadamente naqueles que se reportam ao cotidiano. Se não soubermos desculpar as faltas dos seres que amamos, e se não pudermos ser desculpados pelos erros que cometemos diante deles, a existência em comum seria francamente impraticável, porquanto irritações e azedumes devidamente somados atingiriam cotas suficientes para infligir até a desencarnação prematura a qualquer pessoa. Precisamos muito mais do perdão dentro de casa que na arena social, e muito mais de apoio recíproco no ambiente em que somos chamados a servir que nas avenidas rumorosas do mundo. Em auxílio a nós mesmos,
Todos necessitamos cultivar compreensão e apoio construtivo no amparo sistemático a familiares e vizinhos, chefes e subalternos, clientes e associados, respeito constante à vida particular dos amigos íntimos, tolerância para os ente-amados, com paciência e ouvido diante de qualquer ofensa que assaltem os corações. Nada de aguardarmos sucessos calamitosos, dores públicas e humilhações na praça, a fim de aparecermos na posição de atores da benevolência dramatizada, apesar da nossa obrigação de fazer o bem e esquecer o mal, seja onde for. Aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente, de coração e memória, todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e desgostos, no círculo estreito das nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real para realmente sermos bons. Tão somente assim lograremos praticar o perdão que Jesus nos ensinou. E se um mestre nos recomendou perdoar 70 vezes 7 aos nossos inimigos, quantas vezes deveremos perdoar aos amigos que nos entretecem a alegria de viver? De certo que o Senhor se fez omisso na questão, porque tanto nossos companheiros necessitam de nós, quanto nós necessitamos deles. E por isso mesmo, de corações entrelaçados no caminho da vida, é imprescindível reconhecer que entre os verdadeiros amigos, qualquer ocorrência será motivo para aprendermos com segurança a abençoar, entender, amar e auxiliar. E se ainda desejarem saber mais sobre o perdão aos inimigos, deem uma passadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, todo o capítulo. Ou também no capítulo 28, todo o item 81, que tem um título especial, Prece pelos Obsedados. Ainda no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Perguntas de 456 a 535. Em Alma e Coração, Inimigos Outros, e a página que acabamos de ler. E por último, no livro Pão Nosso, de Emmanuel, Chico Xavier, Inimigos, lido inicialmente pela nossa querida Malu. Meus queridos, muito obrigado pela atenção dispensada. Desejamos que a paz e o amor de Jesus estejam sempre no coração de cada um de vocês, meus irmãos encarnados e também dos desencarnados. Boa semana a todos.